E queria começar por vos dizer, queria começar por vos ler, aliás, aquilo que é um excerto de um artigo que foi publicado nos anos 60 pelo Miller Guerra, já depois da aprovação do relatório das carreiras médicas, que foi publicado em 1961, e que acaba depois, mais tarde, por ser um dos pilares fundamentais da construção do próprio Serviço Nacional de Saúde. Claro que teve de haver uma revolução primeira, a Revolução de 25 de Abril, e o Miller Guerra escrevia num artigo em que ele tentava explicar o que é que era o relatório das carreiras médicas, escrevia o seguinte excerto: até há pouco tempo ouvia-se dizer que havia excesso de médicos. A famosa plétora médica levantou discussões e chegou-se ao ponto de sugerir a limitação das matrículas nas faculdades de medicina. Falou-se em números clausos e noutros remédios de uma doença inexistente. Já nessa altura não havia, como não há, nem chegará a haver nos tempos mais chegados, a excesso de médicos. O que havia, há e continuará a haver, é excesso de doentes sem médicos para cuidar deles. Eu acho que parece incrível que nós estejamos aqui hoje a ecoar as palavras do Miller Guerra, com mais de 1 milhão de pessoas sem acesso a médico de família, com falta de especialistas no Serviço Nacional de Saúde e, sobretudo, com milhares e milhares de jovens que não têm acesso à sua especialização. Tudo isto é fruto de más escolhas políticas, é um facto, suborçamentação do Serviço Nacional de Saúde, continuada ao longo dos anos, outsourcing de tudo o que mexe, tudo o que mexia no Serviço Nacional de Saúde foi externalizado, foi sujeito ao outsourcing e, sobretudo, a distribuição da carreira dos profissionais. E a Ordem dos Médicos, na verdade, não está isenta de responsabilidades neste caminho, ao longo destas décadas. Todos nós sabemos, conhecemos bem, que durante alguns anos a Ordem dos Médicos manteve em algumas especialidades vagas restritas de acesso para conseguir controlar aquilo que era a disponibilidade de especialistas naquela área, naquele momento, para que eles próprios pudessem dominar ou manipular o mercado da privada. Isso aconteceu no passado, continua a acontecer hoje em dia em algumas especialidades, nós continuamos a vê-la, continuamos a ver especialidades que se opõem e bloqueiam a criação de outras especialidades necessárias para que elas próprias conservem algum poder, para que elas próprias conservem alguma capacidade de influenciar o dito mercado da privada. E, portanto, apesar da crítica generalizada que é feita aos médicos de corporativismo ser injusta, e é injusta a crítica generalizada, a verdade é que nós ainda temos entre nós, no seio da Ordem dos Médicos, ilhas de corporativismo e que têm de acabar de uma vez por todas. Tomemos agora o exemplo da formação médica. Nós temos em Portugal um plano para os internos, um plano que se está a desenvolver. O que é esse plano? É a criação de um exército de médicos indiferenciados. Um exército de médicos indiferenciados aos quais o Estado e a própria medicina privada poderá sempre recorrer, recrutando a preço baixo estes médicos para fazer os seus serviços e descartando-os assim que não precisarem mais deles. E este exército de precários também tem responsabilidades da Ordem, num passado recente. Isso foi corrigido recentemente, mas durante os primeiros anos em que começamos a produzir médicos indiferenciados, em que nós não criamos a tempo e horas capacidades formativas para todas estas pessoas, a Ordem demorou a criar essas capacidades formativas, mesmo já prevendo previamente que ia acontecer esta situação. E esta situação, este exército de precários, hoje em dia são 4.000 jovens médicos e médicas sem acesso a uma especialidade. Todos nós vamos pagar por isto, porque isto é uma corrida para o fundo. Quanto mais barato e descartável for o trabalho de um médico indiferenciado, mais barato e descartável será o trabalho do médico especialista no futuro. Não nos enganemos. Tudo isto diz respeito a todos nós. A Ordem pode fazer muitas coisas para resolver estes assuntos, para resolver este problema dos médicos indiferenciados. E pode começar, por exemplo, por dar um passo inicial de profissionalizar aquilo que é a aferição das vagas, a aferição das capacidades formativas. Nós não podemos continuar a ter, em muitas situações, capacidades formativas que são averiguadas por médicos voluntários,
que estão fora do seu horário de trabalho, que não são pagos por aquela atividade e que nós sabemos que têm poucas condições para fazer aquela avaliação. Portanto, a Ordem tem de profissionalizar esta atividade, em conjunto com o Estado, sem dúvida nenhuma, tem de dar início a esse processo de profissionalizar essa atividade e, ao mesmo tempo, tem de conseguir criar uma plataforma que disponibilize todas as capacidades formativas a qualquer momento. E acoplado a isso, a essa disponibilização, que sejam claros e transparentes, sobretudo isso, que sejam transparentes os critérios que as diferentes especialidades usam para avaliar as capacidades formativas. Porque senão nós vamos entrar numa poeira ou numa nuvem, numa grande confusão, e isso desprotege os próprios médicos e as próprias médicas e a própria Ordem. Se tudo isto for transparente, é muito mais fácil nós percebermos qual é que é o papel do Governo ao cortar capacidades formativas e ao manter esta plétora de médicos indiferenciados. Hoje em dia, ser médico interno é isto. É baixo salário, é incerteza contra o futuro, são baixos salários, são horários desumanos, é precariedade. E isto é absolutamente incompatível com aquilo que é um médico interno na verdade. E um médico interno na verdade, ao contrário de que muitas vezes a própria comunicação social e alguns médicos nos fazem crer, o médico interno é absolutamente essencial para os serviços. É absolutamente essencial para as escalas de urgência, para dar assistência nos serviços, nas enfermarias, nas unidades de cuidados intensivos, nas próprias consultas, nos próprios cuidados primários. Fazem parte do Serviço Nacional de Saúde. Isso é uma parte fundamental do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, não é aceitável este tratamento a que os internos têm sido submetidos nos últimos anos de precarização absoluta. E, portanto, nós temos de retomar uma das propostas do Miller Guerra e do relatório das carreiras médicas do início, que é integrar os internos na carreira médica logo à entrada do internato. Está no relatório das carreiras médicas. Deveria ser uma prioridade da Ordem e deveria ser também uma prioridade de quem nos governa. Eu tenho ouvido algumas entrevistas dos meus adversários. Em primeiro lugar, um cumprimento ao Carlos Cortes. Um abraço. E tenho ouvido muitas vezes falar nestas eleições, nesta fase inicial das eleições, no Sistema Nacional de Saúde, e muitos dizem que, inclusive, é que o importante é o acesso do doente independentemente do prestador. Portanto, copiam, de certa forma, aquilo que tem sido um discurso que tem vindo da direita ultimamente, na tentativa de agradar a gregos e troianos, mas esta candidatura que eu represento não tem meias palavras. Nós dizemos Serviço Nacional de Saúde, não nos enganamos, e nós reconhecemos o papel central do Serviço Nacional de Saúde ao garantir equidade a todas e a todos no acesso à saúde. E sim, não vamos esquecer o que é que são os médicos e as médicas que trabalham no privado. Porque vamos defender o direito que eles tenham a uma carreira médica, tal e qual como no serviço público. O direito a condições de trabalho dignas, em condições éticas para exercer a sua atividade profissional. Isto é fundamental. Nós também olhamos para o que se passa no privado, exigir da parte dos próprios privados que haja transparência e haja clareza naquilo que são os seus indicadores de saúde, aquilo que são os seus resultados em saúde, que os tenham que publicar, para que nós saibamos também em que condições é que estes médicos e estas médicas trabalham. Porque não nos enganemos. Se nós continuarmos a desvalorizar o trabalho médico da forma que estamos a desvalorizar, os grandes grupos privados da saúde serão os campeões da precariedade e dos baixos salários. E isto, mais uma vez, diz-nos respeito a todos, porque é uma corrida para o fundo que não tem fim e que nunca mais vai acabar. Queria começar também por dizer, a Isabel também já o disse um bocadinho, sobre a Ordem, sobre a própria Ordem dos Médicos. Eu gostava de acabar com esta ideia de que a Ordem dos Médicos é um prémio de mérito ou um prémio de carreira para alguns médicos. A Ordem dos Médicos não pode ser isso. A Ordem dos Médicos tem que ser um instrumento de defesa da saúde dos portugueses ao defender condições de trabalho dignas e éticas para todas as médicas e para todos os médicos. E eu, aos médicos especialistas, até gostava de fazer uma pergunta, que é, vocês pagam 195 euros de cotas por ano, e a minha pergunta é esta: qual é o retorno para os médicos já formados que a Ordem vos dá? Qual é o retorno? A nível da formação contínua, a nível da formação ao longo da vida? Será o curso de formadores de internos
que agora foi disponibilizado e que temos de pagar 300 euros? Será a escola de líderes em Bruxelas, que a própria Ordem já avisou, vai ser paga a partir de 2023? E sabe-se lá quem mais é que vai pagar as despesas? Isto que a Isabel falou é absolutamente fundamental. É fundamental que a Ordem dê um primeiro passo, e juntamente mais uma vez com o Estado, dê um primeiro passo no sentido de nos tornar menos dependentes da nossa relação com os laboratórios e com as grandes empresas farmacêuticas. Para que a nossa formação não esteja 100% dependente das farmacêuticas. E isso cabe também à Ordem. Cabe à Ordem estimular a formação ao longo da vida, cabe à Ordem estimular a formação contínua, cabe à Ordem, por exemplo, apresentar medidas, coisas que até já aconteceram no passado, pedir aos colégios que avaliem os congressos em Portugal, que classifiquem os congressos em Portugal, que nos digam estes congressos valem a pena, aqueles congressos são só para vender um comprimido, não têm nenhum valor formativo. Isso pode ser feito pela Ordem. A Ordem também pode disponibilizar uma plataforma de currículo online, para que nós, os médicos e as médicas, possamos ir atualizando informação sobre o currículo e sobre estas atividades que nós participamos, sobre estes congressos que a Ordem pode classificar, e que esse currículo seja transparente, mais uma vez, esteja acessível e seja utilizado nos concursos que nós temos de participar ou que nós queremos eventualmente participar. E por último, eu gostava de ter uma Ordem que deixasse de estar aliada ao resto da sociedade. Deixasse de estar aliada daquilo que tem sido o crescimento, o desenvolvimento da sociedade portuguesa. Porque a Ordem, já em 2007, na interrupção voluntária da gravidez, disse todos os médicos e todas as médicas, quer dizer, a Ordem diz só todos os médicos, não diz todas as médicas, diz todos os médicos são contra a despenalização de interrupção voluntária de gravidez. Passaram 15 anos. Nós olhamos para os números e nós sabemos que a sociedade portuguesa estava correta em despenalizar a interrupção voluntária de gravidez. A Ordem errou. Ainda hoje, a Ordem diz que fala por todos os médicos e todas as médicas quando diz que é contra a despenalização da morte assistida. Não fala. Já sabemos, já temos dados para perceber que há uma maioria de médicos e de médicas que não se representam nesta posição da clique dirigente da Ordem. E a Ordem continua hoje em dia a fechar os olhos àquilo que tem sido reportado e que já é claramente evidente, que é a discriminação nos cuidados de saúde, a discriminação racista, a discriminação misógina, a discriminação LGBTI-fóbica. Aliás, se a Ordem quiser fazer algum trabalho nesta área, tem um bom remédio. Basta olhar para a Associação Nacional de Estudantes de Medicina, que tem produzido guias contra a discriminação, que tem formado os seus dirigentes e mesmo os restantes estudantes nestas áreas no combate à discriminação e que está, inclusivamente, junto da sociedade, em festivais de cinema, em festivais de verão, a fazer trabalho de campo junto das restantes pessoas na prevenção de muitas destas formas de discriminação. Portanto, a Ordem tem de olhar para a Associação Nacional de Estudantes de Medicina para aprender muita coisa. Por isso eu quero que a Ordem deixe de ser este reduto do conservadorismo, que nós, os três, já falamos aqui hoje. Tem de deixar de ser um reduto de conservadorismo e passar a ser um referencial na defesa dos direitos humanos. Porque é isto que deve ser o papel da Ordem. Sobretudo porque uma das nossas grandes funções e obrigações é respeitar a autonomia dos doentes e das doentes. E respeitar a autonomia dos doentes e das doentes implica esta mudança. Implica que se respeite a vontade de cada um dos nossos doentes e de cada uma das nossas doentes quando decide antecipar a sua morte, quando decide interromper uma gravidez ou quando é vítima, nos cuidados de saúde, de qualquer forma de discriminação. Há umas semanas, uma colega que tem funções na Ordem e quando descobriu que eu me ia candidatar a bastonário, disse-me: Bruno, mas tu sabes em que é que te estás a meter? Esta pergunta já me foi repetida várias vezes a mim. E eu, se calhar, não sei bem naquilo que me estou a meter. Mas sei uma coisa. É que o medo, o conformismo e a subserviência aos poderes nunca construíram nada que fosse bom. E, portanto, é mesmo preciso que, às vezes, apareça um gesto, ou um ato, ou uma candidatura que não sabe muito bem o que é que está a fazer, no que é que se está a meter, para acender o tal rastilho da mudança, para que nós consigamos ter uma ordem dos médicos diferente daqui para a frente. É isto que eu quero, que esta candidatura semeie
entre os mais jovens, entre as mais jovens, esse espírito de mudança e esse espírito, sobretudo, de participação na ordem, nos sindicatos, na vida cívica e por aí fora, que seja esta pedrada no charco que esta instituição precisa e que quebre tabus e abra caminhos a que haja uma ordem que esteja mais próxima dos utentes, das pessoas, da sociedade e não esteja tão de costas voltada para ela. E que juntos e juntas, muitos de nós, médicos e médicas, possamos fazer este caminho que, mesmo que não saia vitorioso, que vai sair, mas mesmo que não saia vitorioso, faça todas estas coisas. Semeie, deixe sementes para o futuro. E queria acabar fazendo um apelo a todos vocês que aqui estão para pegarem nas folhas que a gente vos distribuiu, continuarem a colher assinaturas, nós estamos a colher assinaturas para validar a candidatura, e depois me façam chegar estas assinaturas, já sabem, pelos meios normais, por WhatsApp, por e-mail, por telefone, seja como for. Levem essas folhas, assinem, deem aos colegas nos serviços para assinar, passem lá em casa também aos médicos para assinar e depois entreguem-me as folhas. Temos até ao final do mês para entregar estas folhas de assinaturas e validar esta candidatura. Okay? E queria-vos agradecer mais uma vez a vossa presença, por terem estado aqui hoje a ouvir-nos nesta tarde de chuva e de trânsito.